Olá pessoal, bem-vindos de volta aqui no canal. Estava um pouco sumida, passei um tempo aí sem gravar um vídeo, muitas coisas acabaram acontecendo, então tive que dar uma parada no canal. Mas agora estou de férias e vim trazer um vídeo novo para vocês. Hoje nós vamos falar sobre os casos que eu achei mais interessantes que eu peguei agora no quarto semestre. No quarto semestre eu tive alguns ambulatórios de algumas áreas específicas e vou passar para vocês aqui todos os casos que eu achei interessante. No primeiro rodízio nós tivemos a área de pediatria, dermatologia e otorrinolaringologia. São áreas assim que eu gostei bastante de estudar, em especial dermatologia. Mas a única coisa que eu poderia falar assim que não está diretamente relacionada ao caso, mas está diretamente relacionada ao meu rodízio, que foi a forma como a nossa preceptora passou como fazer as consultas, que elas são divididas em 4. A nossa consulta para você guiar o seu atendimento. A professora, ela nos orientou a dividir ela em 4 áreas, que é a área da alimentação, a área da nutrição, a área da vacinação e a área da NPM, desenvolvimento neuropsicomotor. Da área da pediatria, não tenho muito o que falar. Geralmente são crianças que estão em consulta de rotina, nunca tem casos assim muito específicos, são crianças de braço ou crianças que às vezes tá com alguma queixa como uma parasitose ou coisas mais básicas. E aí chegamos na área da dermatologia. Dermatologia, dentro do primeiro rodízio, foi a área que me encantou. Eu fiquei muito apaixonada por dermato e tivemos alguns casos que foram, para mim, bem interessantes. O primeiro deles foi verruga filiforme. Ela é transmitida pelo HPV. O vírus HPV, ele não necessariamente precisa ser transmitido de forma sexual para gerar uma verruga filiforme. Na verruga filiforme, basta que algum ambiente esteja contaminado, algum objeto que você entre em contato. Então, é uma forma muito comum de disseminar esse vírus e ela é muito específica. Então, quando você olha para o paciente, você vê que já tem uma característica que é única. Ela fica em formato de um chuveirinho, como se ela estivesse saindo um chuveirinho da pele. Foi muito interessante para a gente ter recebido esse caso e a gente aprendeu muito. Não era um assunto que estava no nosso cronograma, mas foi um achado assim, bem legal para a gente que estava tendo o primeiro contato com dermato. Outro caso que foi muito interessante também foi a de uma paciente com rosácea. Eu já deixei vídeo aqui sobre explicando rosácea, alguns tipos de rosáceas. Eu tenho rosácea do nível mais leve, então quando eu entro em contato com bebida ou alguma situação que eu fico com vergonha ou constrangido, eu acabo ficando com as bochechas bem vermelhinhas, né, que isso é uma característica da rosácea e queima muito. Mas nós recebemos uma paciente que ela tinha uma rosácea granulomatosa, ou seja, era uma rosácea que incomodava, que ela ficava com sua autoestima mais baixa, queria ficar sem sair de casa. Então foi um caso bem interessante. Nós tivemos uma conversa também com ela para que ela não se sentisse assim. Passamos todo o tratamento, mas foi um caso bem legal. Outro caso bastante interessante foi o da queratose seborreica. A queratose seborreica, ela é considerada um tumor benigno. Ah, Alice, quando você fala tumor, já é um câncer? Não, calma. Tumor é uma massa anormal que cresce. Dependendo se ela for benigna ou maligna, que a gente pode classificar. Mas independente disso, qualquer massa com crescimento fora do normal é um tumor, é considerado um tumor. Então, a queratose seborreica é um tumor benigno. As possibilidades de se transformar maligno são muito baixas, depende muito do modo de vida, de alguns fatores. É causada pelo excesso de exposição solar. E nossa paciente, ela estava com muitas queratoses. E a indicação era de remoção, que não é algo que precisa necessariamente ter a remoção. Vai depender do paciente, se aquilo incomoda, se coça, se arde, alguma coisa assim. Esses foram os casos mais interessantes que eu achei da dermato. E a maioria dos outros casos eram acne, eram coisas assim que no dia a dia a gente tem mais contato. Tivemos contato também com o otorrino. O otorrino foi a nossa primeira vez tendo contato, assim como dermato. E eu achava que eu ia gostar muito de otorrino. E me surpreendi porque eu achei uma área, assim, não tão interessante. Né? Nada contra quem gosta, mas eu não achei uma área muito interessante e não foi algo que me chamou muito a atenção. Dos pacientes que nós tivemos 2 pacientes que chamaram um pouco mais a atenção, que foi um senhor que ele, devido a um problema que ele teve, ele perdeu a membrana tipânica de um dos lados do ouvido e era bem interessante visualizar sem a membrana timpânica, foi algo diferente, né, do que a gente já era habitualmente ver.
E outro paciente, o que mais chegava, na verdade, para a gente em otorrino era pessoas com rinite e sinusite alérgica. Então era constante o nível de pessoas que chegavam com rinite e sinusite alérgica, devido a fatores ambientais, poeira, mudança de clima. Então tudo isso foi algo que a gente recebia muito. Pacientes também com desvio de septo, muito comum paciente com desvio de septo ou com hipertrofia das conchas nasais. São pacientes que já são habitualmente comum encontrar na área de otorrino. Quando gerou o rodízio, nós pegamos oftalmo, pequena cirurgia e clínica médica. De clínica médica, nós não tivemos muito caso, pois tivemos um problema com o nosso professor, que ele precisou se ausentar para fazer uma cirurgia. Então, a gente não teve tanto contato com outros pacientes, já que a gente teve que ficar com outro professor. Tivemos alguns antes, porém, depois disso, a gente teve que simular atendimento com os alunos mesmo. A oftalmologia foi uma área que me surpreendeu muito na prática, porque eu achei bem legal. Na teórica eu não estava achando tão legal, mas na prática é legal. Não é uma área que eu me encantei, mas comparado ao que eu achava antes, o preconceito que eu tinha antes, eu gostei de ter passado por ela. No oftalmo nós pegamos alguns casos que foi bem interessante também. Pegamos casos de blesfarite, pegamos algumas pessoas com ordelo, pacientes que já tinham feito cirurgia de catarata. Então a visualização do olho se tornava ainda mais diferente, já que essa paciente ela precisou passar pela substituição da lente intraocular, inclusão na verdade de uma lente intraocular substituindo o cristalino. Então quando você visualizava, você conseguia ver essa lente. E era bem interessante. E aí fomos para a parte de pequenas cirurgias, que foi uma área que eu me encantei bastante, uma área que eu gostei muito. Nós tivemos contato com alguns, toda semana fazíamos cirurgias em dupla, então era a professora mais uma dupla de alunos, ela ensinava todo o procedimento que a gente precisava fazer, anestesia, tudo isso, tirando a parte de paramentação, claro, né, que isso daí já não faz parte do ato, faz parte do pré, né, que antes nós tivemos que fazer toda a paramentação, fazer algumas pequenas cirurgias, que eram cirurgias leves, claro, né, já que a gente só está no quarto semestre, então tinha que ser algo que seja mais simples para que a gente consiga fazer em um ambulatório, que não era em um hospital. Dos casos que eu achei interessante, nós tivemos muitos casos de queloide. Queloide é um tipo de cicatriz. Às vezes tem pessoas que têm algum gene para desenvolver queloide. Então qualquer corte ou qualquer lesão que a pessoa tenha vai desenvolver um queloide. E ele fica parecendo um couve-flor. Ele sai, ele não respeita as bordas da lesão. E ele fica parecendo um couve-flor, então tem que ser removido. Por quê? Porque geralmente incomoda o paciente. Incomoda muito por ser algo que não vai ficar bonito, então ele tende a crescer muito. A nossa paciente que chegou, ela tinha muitas áreas do corpo e incomodava muito ela. Então tivemos que fazer o acompanhamento para fazer a remoção. Para a remoção do queloide, tem que ver se ele está na forma que deveria estar. Ele tem que estar bem molinho para conseguir fazer a remoção. Então tem alguns que eles ficam bem rígidos, sólidos. Então, temos que fazer a aplicação de Triancil para ele ficar mais amolecido, para então a gente conseguir retirar, remover. Retiramos alguns, outros não deram tempo de remover, devido ao tempo do rodízio, mas foram experiências bem legais. Tivemos também a retirada de um lipoma, que foi bem interessante também. E outro que foi bem interessante foi um tumor também na parte do tórax de uma senhora, que nós não tivemos tempo para ver se ele era benigno ou maligno, mas ele foi uma das maiores que a gente conseguiu fazer. Foi em média de 8 pontos, mas foi uma área muito encantadora, foi muito bom ter essa experiência. A nossa professora era uma pessoa encantadora, delicada, e ela tinha vontade de ensinar de verdade. Então, quando você se depara com um professor que ele quer lhe passar tudo aquilo que ele sabe de uma forma tranquila, de uma forma leve, se torna ainda melhor, não é isso? Então eu gostei muito de pequenas cirurgias, foi o primeiro contato que eu tive ainda na prática, né? Mas foi incrível e esses foram casos que eu achei mais interessantes para trazer para vocês. Não trouxe todos os casos porque ia ficar muito repetitivo e a maioria eram casos mais básicos que não ia interessar tanto. Então esses foram os casos que eu achei mais interessantes para trazer para vocês.
Espero que vocês tenham gostado de vídeo assim. Se você já gostou, já comenta aí sobre o que mais você quer saber sobre a faculdade de medicina, sobre a minha rotina. Já curte esse vídeo, compartilha com todos os seus amigos e se inscreve no canal, por favor. Tô aqui dando meu máximo nas férias, gravando para vocês e espero que vocês se inscrevam de verdade no canal e já compartilhe esse vídeo. Então, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.